Olá, muito bom dia para você. Motorista desobedece ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas e foge a mais de 150 km por hora. Debaixo de chuva, o homem fez ultrapassagens proibidas, andou na contramão e quase provocou acidentes. Os policiais tiveram que atirar no pneu para parar o motorista, que ainda conseguiu fugir a pé. Daqui a pouco os detalhes e mais no 30 Minutos desta sexta-feira. Pobreza e extrema pobreza atingem recorde no Brasil. Começa nesta sexta-feira a sessão de julgamento sobre perda de mandato do vereador João Marra por infidelidade partidária. Unipan oferta bolsas para a formação de docentes. Vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em Minas. Copa do Mundo. Previsão astrológica não é otimista para a seleção brasileira. Começa agora o Jornal 30 Minutos. A partir do ano que vem, o Unipan vai oferecer bolsas para incentivar a formação de docentes. Confira aí como participar. Pois é, esse programa de incentivos de licenciaturas começa a partir do próximo ano e é promovido pelo Centro Universitário de Patos de Minas para esses cursos que aparecem aí na tela da sua televisão. Os cursos de Ciências Biológicas, de Educação Física, de História, de Letras e também de Pedagogia. Ao meu lado está o reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, Henrique Miranda. Henrique, qual que é o objetivo deste programa de bolsas? Matheus, nós estamos muito felizes em lançar esse programa de incentivo à formação docente, incentivados pela nossa mantenedora, a FEPAM. Por quê? Nós sabemos que no curto e médio prazo nós corremos o risco de ter um apagão de professores para a educação fundamental 1, fundamental 2, educação infantil, ensino médio, enfim, para a educação básica. E onde é que nós formamos esses professores? Nos cursos de licenciatura. Então nós estamos oferecendo um incentivo para que jovens possam cursar licenciatura, se prepararem para a docência na educação básica. E o nosso programa, ele funciona da seguinte maneira: os jovens que fizerem o vestibular para as nossas licenciaturas, quando eles estiverem aqui fazendo as suas matrículas para o próximo ano, se esse jovem, se ele cursou pelo menos um ano do ensino médio dele em escola pública ou escola particular com bolsa, ele vai ter uma bolsa de 30% para toda a licenciatura dele aqui no Unipan. Se ele cursou 2 anos do ensino médio em escola pública ou particular com bolsa, ele vai ter bolsa durante a sua licenciatura aqui no Unipan de 40%. E se ele cursou todo o ensino médio dele em escola pública ou em escola particular com bolsa, ele vai ter uma bolsa de 50% para toda a licenciatura. É a nossa maneira de incentivar os jovens a buscarem a licenciatura e nós podemos formar os professores da educação básica. E é importante, Henrique, nós ressaltarmos que o Unipan está com inscrições para o vestibular. As inscrições estão abertas, podem ser feitas por meio do site vestibular.unipan.edu.br até o dia 7. Isso mesmo, não só para as licenciaturas nós temos esse programa de incentivo à formação docente, mas o vestibular está aberto, né? As inscrições para o vestibular estão abertas para todos os nossos cursos de graduação presenciais. Vai pelo nosso site, né, o vestibular.unipan.edu.br até o dia 7 de dezembro, já que o vestibular ocorrerá no dia 11, e quem não conseguir se inscrever pelo nosso site ainda tem a oportunidade de se inscrever aqui no nosso campus na Rua Major Gotti, na Secretaria Acadêmica do Unipan, nos dias 8 e dia 9. Tá certo, Henrique, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no 30 Minutos a gente mostra o levantamento do IBGE que diz que pobreza e extrema pobreza atingem recorde no Brasil. E motorista desobedece ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 e foge a 150 km por hora debaixo de chuva. Em pesquisa divulgada nesta quinta-feira, o IBGE revelou que a pobreza em 2021 no Brasil atingiu 62 milhões e meio de pessoas. Quase 18 milhões estavam na linha de extrema pobreza. O crescimento da pobreza de 2020 para 2021 foi de quase 23% e de extrema pobreza 48,2%. Os números são recordes e desde o início do levantamento, em 2012, não haviam sido registrados avanços assim. A situação é mais grave na região nordeste do país. Pelos critérios do Banco Mundial, são consideradas extremamente pobres
as famílias que dispõem de menos de $1,90 por dia para viver. Já as famílias classificadas como pobres são aquelas que têm cerca de $5,50 por dia. Depois de desobedecer a uma ordem de parada na BR-365 em Patos de Minas, na noite desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou perseguição ao motorista. Para tentar escapar dos policiais, o homem pisou no acelerador, chegou a 150 km por hora e quase provocou acidentes. Os policiais registraram a ação quase que cinematográfica. Foram cerca de 25 quilômetros de perseguição na BR-365 debaixo de chuva. Mesmo assim, o motorista chegou a 150 quilômetros por hora. Fez manobras perigosas, ultrapassagens em locais proibidos e quase provocou acidentes. Ele gerou risco a todos os usuários da rodovia. Contramão direto. Contramão direto. 150 na chuva, na contramão. Exatamente. Agora o cano de descarga dele já soltou. Já foi dada diversas ordens de parada. Ele insiste em não parar. Os policiais rodoviários federais então dispararam tiro no pneu do carro. Após ser obrigado a parar, o motorista ainda conseguiu fugir a pé em uma mata fechada. No veículo foram encontrados uma espingarda, munições de diversos calibres, chumbinho e pólvora. Pois é, todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil. O motorista fugitivo ainda não foi encontrado. A Polícia Rodoviária Federal também apreendeu na noite desta quinta-feira cerca de R$12 mil em produtos do Paraguai, como celulares e perfumes sem nota fiscal. Os itens estavam em um veículo na BR-365 em Varjão de Minas. O motorista ainda tentou escapar fugindo para o perímetro urbano do município. Os ocupantes do veículo foram liberados e devem responder pelo crime de descaminho. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, a previsão do tempo para a região. Você vai ver que vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em Minas Gerais. E o UFO realiza pesquisa sobre café especial junto a empresas de Patos de Minas e apresenta resultado. A vacinação obrigatória contra a febre aftosa foi prorrogada em Minas. O prazo agora vai até 17 de dezembro. A ampliação da data limite para a imunização do rebanho contra a febre aftosa em Minas Gerais e em outros estados se deve a problemas na distribuição de vacinas, segundo o Ministério da Agricultura. O prazo agora vai até 17 de dezembro. O produtor deve fazer a declaração da imunização até dias após o término da campanha, ou seja, 27 de dezembro. Devem ser vacinados em Minas Gerais cerca de 25 milhões e 700 mil bovinos e bubalinos de todas as idades. O produtor que não imunizar o rebanho paga multa de quase R$ 120 por cabeça. E se não declarar, é multado em quase R$ 24 por animal. Essa é a última etapa da vacinação obrigatória no estado. Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins irão retirar a vacinação em 2023, conforme determinou o Ministério da Agricultura. A suspensão da vacina contra a aftosa será gradativa no país. Com o lançamento de café especial, possibilitado por meio de parceria com empresas patenses, a UFO realiza a segunda edição de workshop sobre cafeicultura. Com o objetivo de divulgar as pesquisas e resultados de 5 cultivares arábicas realizados em 3 propriedades rurais de Patos de Minas em 2022, a segunda edição do workshop da Semente à Xícara ocorreu no campus Pavonianos da Universidade Federal de Uberlândia. Esse grupo da Semente à Xícara, ele envolve a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São João del Rei. Então, são grupos de pesquisadores com diversas expertises que se reuniram aí para trabalhar e estudar e pesquisar cafés aqui da região. A universidade ela existe em razão da sociedade. Ela existe na formação de recursos humanos e ela existe na relação de inovação, ela existe na formação de a produção de um novo conhecimento. Com esse café nós agregamos tudo, né? E entregamos à sociedade. Eu acho que esse é o ponto essencial, é o ponto crucial que nós devemos enfatizar nos próximos anos. É como que a universidade ela consegue entregar produtos para a sociedade, além dos recursos humanos.
Um dos palestrantes do workshop foi o Dr. Flávio Borém, que é professor na Universidade Federal de Lavras e dissertou sobre os desafios na qualidade do café arábica. Pensamentos, perguntas e promover uma discussão interessante sobre os diversos fatores que afetam a qualidade do café e como que nós podemos trazer a teoria, a ciência, de uma forma simples e prática para auxiliar aqueles que querem produzir cafés especiais e para também, quem sabe, aqueles que querem trabalhar com cafés especiais. Para o produtor Daniel Bruxel, desde o início a ideia era desenvolver o café de melhor qualidade. A UFO apostou no método de fermentação, que era um método que estava em voga nessa época no Brasil, todo produtor tentando produzir café a partir desse método, e a UFO veio com algo mais científico, com uma pesquisa mesmo, para se ver a melhor temperatura, o tempo, a maneira, como se fazer isso. E nós acreditamos nisso, né, desde o início, e foi muito interessante que teve uma interação muito boa entre universidade e produção, né, toda a equipe da UFO envolvida nisso, a quem a gente tem que agradecer. Mauro César Naimeg relata que por meio da parceria foi possível compreender melhor o processo de produção de cafés especiais. Essa parceria já está rendendo alguns frutos, que vai ser o lançamento de um café com essas características dos parceiros produtores, com os terroirs da região. Então a gente tem uma expectativa muito boa que a população no geral, principalmente da região de Patos de Minas, possa conhecer e experimentar um café especial da região. Cafézinho é muito bom, né? Com essa qualidade, então. Vamos falar da previsão do tempo agora no 30 Minutos e mais chuva para esse início de dezembro na região. Confira aí. Previsão do tempo. Dezembro começou chuvoso e vai continuar assim nos próximos dias. Com a chuvarada, as temperaturas recuam. Nesta sexta-feira, máxima de 26 graus em Patos de Minas. Amanhã não deve passar de 25, segundo o IMET. Em Presidente Olegário, mínima de 20, máxima de 26 graus neste sábado. Em Lagoa Formosa, varia de 20 a 24. Em Carmo do Paranaíba, de 19 a 24 graus. E em Lagamar, a previsão aponta mínima de 20, máxima de 25 graus neste sábado. A seguir aqui no 30 Minutos, começa nesta sexta-feira a sessão de julgamento sobre perda de mandato do vereador João Marra por infidelidade partidária. Copa do Mundo, previsão astrológica não é otimista para a seleção brasileira. Olha, cuidar da saúde é com a Clínica e Laboratório Mais Exames em Patos de Minas. São várias especialidades à sua disposição. Qual a função do gastroenterologista? É o profissional que cuida de todas as doenças relacionadas ao aparelho digestivo. Agende agora a sua consulta. Então ligue no 3814-1616 e agende seu horário de exame ou consulta na Mais Exames. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais iniciou nesta sexta-feira a sessão de julgamento sobre a perda de mandato por infidelidade partidária de João Marra. O relator é o desembargador Otávio Augusto de Nigres Boccalini. A ação foi proposta pelo Partido Patriota, que alegou que o vereador de Patos de Minas, João Marra, trocou o partido pelo PROS fora do prazo determinado pela lei. O vereador confirmou ao jornalismo da NTV que a mudança foi para concorrer ao cargo de deputado federal. O julgamento será por meio eletrônico e o resultado deve sair na próxima quarta-feira. A seleção brasileira entra em campo nesta sexta às 4 da tarde, tranquila, né? Já classificada para as oitavas de final, Tite escalou o time reserva para enfrentar Camarões no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas a partir da semana que vem, nada de tranquilidade. Até porque há incerteza sobre a volta de titulares importantes. Os brasileiros estão otimistas sobre a possibilidade do Hexa, mas as previsões de uma taróloga patense não. Para além das apostas e bolões de placares do Brasil na Copa do Catar, o tarô pode trazer uma nova perspectiva sobre como a seleção canarinho poderá se sair no Mundial. A taróloga Alessandra de Freitas consultou as cartas para prever o resultado de algumas mudanças, como, por exemplo, a escalação de Daniel Alves como capitão na próxima partida contra Camarões. Já como veterano, ele já leva uma responsabilidade maior no time das costas e ele também é muito
fácil acesso, ele consegue conversar bem, né? Ó, essas cartas aqui já mostram que ele consegue liderar muito bem. Gente, não está combinado isso, hein? A gente está tirando aqui agora, né? Se fosse ao vivo, também ia sair dessa forma. Então, é uma liderança, pode ser sim capitão, já saiu as notícias aí, e vai ter uma vitória sobre isso, né? O que seria a vitória? Ele consegue se sentir bem, ele consegue transmitir segurança pro time. Isso aqui pode ser também que o Brasil ganhe esse jogo, já esteja me contando? Sim, porque primeiro a gente tem um cavaleiro que fala sobre boas notícias, né? E eles trabalham com o quê? Com as pernas, inclusive o cavaleiro aqui monta no cavalo. E essa carta aqui é de glória, é de serenidade, é de tranquilidade, de muitas vitórias. Lembrando que é uma carta que representa uma orixá que foi comemorada esses tempos atrás, que é Oxum, que traz o brilho, o ouro. Então ele pode sim carregar o time nas costas. Outra escalação que tem sido cobrada pelos torcedores é a do atacante Pedro. Para a taróloga, a possibilidade demanda de uma condição. Bom, ele vai ter que lutar um pouquinho ainda para o Tite confiar sobre isso, né? Porque aqui apareceu uma criança, ou seja, é uma oportunidade que está crescendo dele mostrar trabalho. Mas ainda tem aquele problema da dúvida, né? A pedra, igual a montanha, representa uma dificuldade que tem que ser trabalhada. Não, lembra daquela frase do Rock Balboa? Não é sobre a chegada, é sobre a caminhada? Então, assim, ele custou a conseguir essa oportunidade, ele pode jogar bem esse jogo, mas ele ainda precisa de um pouquinho mais de confiança do Tite para poder ter esse lugar fixo aí. Mas o grande anseio dos brasileiros é sobre a conquista do hexacampeonato. Sobre isso, as cartas podem decepcionar. Seguindo essa linha de raciocínio aqui, a gente tem uma carta que mostra um labirinto. Pode ser configurada como campo, né? Que a gente vê várias pessoas aqui dentro e fica difícil para a gente poder falar porque é muita movimentação. Então é como se fosse assim, eu tenho que decidir rápido as coisas. As nuvens e tempestades são um exemplo de uma mente confusa, complexa, complicado, não é o tempo de eu decidir nada, eu ainda preciso de movimentar, olhar essa movimentação para esperar um resultado. E interessante dessa carta, que é número 28, que ela é o 2 mais 8, forma a camisa do Neymar, que é número 10, né? Então, olha como é que o baralho sempre responde o que a gente pergunta para ele. Olha que incrível! Essa carta significa o quê? 2 dados. Quando você joga um dado, você quer um resultado ou vários? Você quer um resultado, né? Então ainda há muita movimentação. Pessoas, escolhas, não dá para saber. Até porque a gente precisa da vitória dos outros times para a gente poder ter uma noção. E a cobra é o símbolo de quê? Da medicina? Da farmácia? E também da traição. Então, inclui-se traições, inclui-se puxada de tapete, a gente vê que o jogador está sendo muito pressionado, então tira a estabilidade do time, está totalmente desestruturado. E olhando também a configuração astrológica que o planeta está vivendo, a gente está vendo os humores muito exaltados, guerra, né? A gente tem também jogadores que estão com dificuldade de se sentirem seguros em explorarem as suas opiniões políticas, por exemplo, e isso está influenciando muito no momento. Então, atualmente, a previsão para o Hexa é não. Não temos o Hexa, infelizmente. Não gosto de trazer essas notícias, mas, infelizmente, não vejo ele ganhando esse ano. Olha, eu confesso que eu não gostei da previsão dela não, viu? Esse negócio do Hexa não vir, fiquei meio assim, viu? Esperamos, como eu disse ontem, que as cartas estejam enganadas, embora dizem que as cartas não mentem jamais. Não é? 30 minutos fica por aqui e volta amanhã não, volta segunda. Amanhã é sábado, né? Segunda a gente volta às 11h30 da manhã.